quer falar? Eu posso falar de uma outra coisa antes, aí eu Claro. falo também da Aqui história a do... gente tá livre Acho que, pra falar. não, vou falar sobre isso. Na verdade, acho que tem uma questão sobre as medições de uma forma geral, né? Não só no urbano, não só no rural, mas tudo que é consolidado ou não é consolidado, como que a gente vai medir, qual é a unidade que a gente usa para medir. Né? No caso do urbano, por exemplo, a ideia é... Uma das linhas de definição do que é um urbano consolidado são áreas que tenham mais do que 50 habitantes por hectare. Isso já se liga numa outra questão que a gente acha importante, que é a ideia da rede urbana brasileira, colocada ou não no Código Florestal. Qual cidade brasileira apresenta uma densidade maior do que 50 habitantes por hectare? Pouquíssimas. Poucas áreas de São Paulo, município, apresentam uma densidade superior a 50 habitantes por hectare. Por causa da expansão urbana, né? Exato. Nós estamos tendo uma expansão de baixa densidade que está anexando muitos territórios e fraturando e fragmentando os biomas que vão produzir água. Isso em nome de condomínios e loteamento de fazendas e etc. Então, na realidade, a gente tem o fenômeno de especulação imobiliária, de novos assentamentos, que vai até prejudicar isso que ela está dizendo, a aplicabilidade desse urbano. O outro é tão danoso quanto esse de baixa densidade. Exato. E aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, na verdade, como a gente tem poucas... No código existente, tá? Então a gente não está falando que o código existente é bom. O código existente para as áreas urbanas ele é ruim, porque ele não serviu. Né? O Código Florestal existente ele não funciona para as áreas urbanas, ele não serviu à proteção das várzeas, ele não serviu à proteção de encostas. De nascentes. Nas áreas de nascentes, ele não serviu. Então, a gente quer, sim, que seja discutido um novo Código Florestal que trate das questões urbanas. Né? Uma das questões... E aí, essa coisa dos 50 habitantes por hectare, um dos principais... Mas isso, conflitos, desculpa, esse dos 50 habitantes por hectare, eu não entendi. É a regularização fundiária em área de APP, que é isso que eu vou falar agora. Então, assim, um dos principais conflitos nas áreas urbanas do Código Florestal é exatamente com os movimentos sociais de moradia, que dizem que a gente tem que regularizar ou tem que abrir oportunidade de regularização fundiária, porque, afinal de contas, as várzeas urbanas estão ocupadas por habitação precária, as favelas. E isso seria o reconhecimento da cidade existente. Para a regularização fundiária de interesse social, o que o Código traz? Isso na acontece, verdade, por exemplo, aqui em São Paulo, principalmente na Zona Sul? Em São Paulo inteira. São mais assim, de uma maneira 1.500 favelas em fundo de vale, no município de São Paulo. Cerca de, acho que 200 mil Isso famílias, só no município, você está falando? Só no município de São Paulo. Não são só favelas que estão nessa situação. Não são só favelas que estão nessa situação. Shopping center. Sim, claro, óbvio. Mas, por exemplo, se eu sou dona de um shopping center, eu tenho que sair, né? Agora... Não, na prática não sai. Na prática não sai. Na prática não sai, mas eu não tô amparada por uma lei. E quem que a gente vai amparar por uma lei? Quer dizer, na verdade, no momento que a gente faz uma lei... Eu queria até saber a opinião de vocês sobre isso, até, porque a gente está fazendo uma lei de proteção ambiental, considerando a questão dos movimentos sociais, tudo bem, e criando um novo passivo socioambiental no momento em que a gente autoriza de forma bastante indiscriminada, ou que a gente legaliza de uma forma bastante indiscriminada, colocando pessoas em áreas de risco. Haja visto a situação do Jardim Romano, com as inundações, né? Quer dizer, o poder público colocando recursos públicos também da nossa caixinha para a nossa festa ali, em consolidar ocupações em áreas onde essas ocupações não deveriam ocorrer, em áreas de risco, criando novos passivos socioambientais. Já tem outras questões que não são só ambientais, né? Então, na prática, o que a gente está falando, assim, nenhuma lei é culpada por isso ou aquilo. Na realidade, as leis, principalmente no meio urbano, deveriam estar organizadas num plano diretor ou numa forma de abordagem
em que desse sentido a transportes articulados à habitação. Hoje, a gente não tem provisão de habitação suficiente para a demanda que nós temos. Então, o que acontece? Boa parte da política que se estruturou, principalmente pós-BNH, foi virem-se, vão morar onde vocês puderem, se virem. Então, uma pessoa pobre tem poucos meios para se virar, vai procurar um lugar barato. O que é barato? Né? Fundo de vale, lugar de risco, sem infraestrutura, etc. Então, não estou dizendo, eu volto a dizer aquela questão, nós não temos falta de planejamento, isso é planejado. É planejado. Eu sou responsável por aquilo que eu atendo e por aquilo que eu não atendo. Isso é a política. A política é isso. Então, nesse caso, ao deixar essas pessoas buscarem seus direitos da forma que elas conseguem, elas só vão conseguir morar nos piores lugares, que são esses. E é uma reivindicação justa desses moradores dizer, pô, custou tanto eu achar esse canto, mesmo que caia, mesmo que inunde, é meu, é o último reduto. É onde eu consegui chegar. Então, é legítima a reivindicação de permanência. O que não é legítimo nem legal é o governo não dar uma alternativa melhor e querer fixar aquilo como uma meta de governo, expandindo números que eu consegui fixar tantas pessoas no buraco. Desculpe, no buraco não vai dar. Meio cidadão. E aí mistura num conceito o que foi uma ocupação irregular e o que foi uma ocupação regular, autorizada por leis, como todas sendo consolidadas da mesma forma. Então, o que você faz? Quer dizer, que aquela pessoa que ocupou uma área coberta pela lei, mas que hoje terá de desocupar, porque, de acordo com a nova dinâmica urbana e social, aquela área passou a sofrer inundações que antes ela não sofria, hoje essa pessoa está morando numa área de risco. A gente não vê o mesmo tipo de discussão quando, por exemplo, vai se ampliar uma avenida. Reurbanização da Faria Lima. A modernização... Oscar Freire, exatamente. O próprio Rodoanel passando o Rodoanel, sobre comunidades. Exatamente. E aí essas pessoas... Quer dizer, o que é interessante de se pensar é que sobre a natureza ninguém tem direito adquirido. Mesmo as populações que estão em Você moradias pode ter precárias. feito a sua casa dentro à luz da lei, ter construído com financiamento público, ser feito tudo. Se for passar uma avenida ou um metrô sobre a sua casa, você vai ser indenizado pelo poder público e não vai poder dizer eu não quero sair daqui. Como é que ficavam as pessoas lá daquele chamado famoso Mar de Minas, quando Furnas foi fazer aqueles reservatórios? Virou novela brasileira, um senhor que ficou em cima da torre da igreja, que não saía de jeito nenhum, com a água subindo, até inundando todas as casas. Folclore, né? Não é uma coisa organizada. Acho que dá até para a gente dizer que isso é um pouco um falso dilema, na verdade, né? Porque a gente a gente consolidar pessoas vivendo em área de risco em nome das próprias pessoas, né? Quer dizer, olha, ele tem direito à habitação, portanto ele vai ficar aqui na área de risco, porque ele tem direito, e tem de verdade, direito à moradia, né? São dois direitos constitucionais que estão ali brigando. De fato, ele tem direito, sim. Agora, é quase um falso dilema a gente dizer, olha, a gente está querendo fazer uma lei de proteção ambiental e, portanto, a gente está tirando as pessoas das áreas que a gente considera de preservação ambiental. E a gente não está criando, de fato, e é isso que o Renato falou, acho que é importante, não está criando condições para que essas pessoas habitem em bons lugares. E o que é mais triste é que atropela-se a legislação quando é interesse político partidário, não de política pública. Veja, por exemplo, as nascentes do Xingu. É interesse de obras que estão dentro daí do parque, ou mesmo a Copa do Mundo. Rodoanel, né? O Rodoanel, como ela lembrou. As obras da Copa do Mundo, quer dizer, pode-se fazer tudo. A ampliação da Marginal Tietê. Mas vamos, só para ilustrar, por exemplo, eu sou gestora de uma grande cidade, digamos assim, de São Paulo, sou prefeita de São Paulo, tenho que fazer uma obra como Rodoanel. Hoje, o gestor de uma grande capital aqui do Brasil, para ele fazer uma obra de grande impacto, como Rodoanel ou alguma coisa do tipo, uma marginal, alguma coisa assim,
ele vai seguir o plano diretor da cidade, a lei de parcelamento e o Código Florestal atual, ou o próprio projeto está mudando. Ele está em desacordo, ele silenciou, Não, o que silenciou. Ele silenciou sobre Acho que, tudo olha, isso? no momento em que ele fala aqui no artigo 37, que dispõe um pouco sobre utilidade pública, não, no relatório do Luiz Henrique, tá? Quando ele fala sobre utilidade pública. Ele dá atividades de segurança nacional, proteção sanitária, obras de infraestrutura, tananana. Aí vai para o interesse social. Inclusive, uma coisa que a gente nem conversou e que talvez seja para a gente entender, que ele muda um pouco o que é utilidade pública e o que é interesse social. Mistura Eu não sei muito bem o que isso vai redundar no final. Mas aí olha que ele coloca: as demais obras, planos, atividades ou empreendimentos definidos em ato do chefe do Poder Executivo Federal... De uma certa forma, ele delega para o Poder Executivo local. Discricionário. Federal, Todo esse poder. Mas basicamente essas grandes obras que são os vetores de toda, né, o passivo que vai sendo criado aí, elas são autorizadas conforme esse texto, sob esse nome do interesse social e utilidade pública, né? Interesse social e utilidade pública são dois termos bem amplos, diferentes, né? inclusive. O que faltaria seria uma discussão mais ampla, bem informada, porque às vezes até nos comitês de bacia a gente vê que falta informação e participação, mas a gente aposta, vamos em frente, a gente quer que amplie, né? Eu acho que o papel de vocês difundindo essa discussão é muito importante, porque falta que a gente ouça com calma as pessoas e os especialistas, né? Hoje nós temos vários relatórios da SBPC, da Agência Brasileira de Ciência, né? Para trazer para nós dados científicos, o estudo de vulnerabilidade das megacidades, das mudanças climáticas. Nós tivemos as tragédias aí, tanto em Santa Catarina quanto na região serrana do Rio. Então, a gente tem vários elementos para começar a rever o passado e apontar para um novo futuro. Então, se a gente não aprender com o que está acontecendo, nós estamos perdidos, porque além de termos acumulado um passado de regularização, de vai que é mole, de se vira, né, a gente ainda tem o futuro novos elementos colocados que a ciência traz para nós, não só a mudança climática, mas as ilhas de calor, a chuva muito forte. Na realidade, pode até não diminuir a chuva na média em São Paulo, mas ela vai se tornar mais rara, mas absolutamente forte, de forma que a gente não consiga resolver. Então, isso é um dado novo. Se a gente não planeja, como elas disseram, em relação ao futuro, nós estamos legislando mal em relação ao século XIX. Né? Nós precisamos... Então, nós temos que dar um pulo, que é não só nos atualizarmos, como trabalharmos com os cenários que os cientistas estão produzindo, com as advertências que eles estão produzindo. Ou seja, eu tenho certeza que os senadores, deputados de boa índole, digamos assim, têm a intenção de fazer o melhor e serem lembrados pelo melhor, não por um desastre. Olha, Renato, eu quero até destacar aqui a tentativa do Senado de corrigir essas imperfeições, ajudando a conceituar em que casos é utilidade pública, em que caso é interesse social e como o interesse social é diferente de acordo com as diversas realidades do Brasil. Hoje, quem define isso é o CONAMA. É uma resolução do CONAMA que pode ser revista pelo Conselho, quer dizer, delega-se à sociedade, através do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a edição e a revisão de normas regulamentadoras. Então, a CONAMA é que define as APPs, é que define os usos, o que é utilidade pública, quais são as obras, quais não são. Porque, por exemplo, entendia-se que a canalização de rios e córregos era uma obra de engenharia hidráulica voltada a benefício da sociedade. Os engenheiros tinham aquela visão, ou de retificar e etc. Agora, entende-se que deve-se, em alguns lugares, renaturalizar os espaços urbanos para evitar esses problemas.